Essa questão de que pra quem orar, eu acho que... Ué, tem oração que você vai fazer pra Thor, pra qualquer outro deus falso aí. Tem oração que você faz pro capiroto. É, pô, Não, tem. também. Tem oração. Não Não vai descartar. faça isso. Fala galera SPD, sejam bem-vindos a mais um Papo SPD. Hoje o tema é oração, a gente vai falar sobre dicas de como orar, pra quem orar, por que orar, enfim. Vai. Essa É. questão de que pra quem orar, eu acho que... Ué, tem oração que você vai fazer pra Thor, pra qualquer outro deus falso aí. Tem oração que você faz pro capiroto. É, pô, Não, tem. também. Tem oração. Não tem. vai Não faça descartar. isso. Não vai Não descartar, faça né? isso, mas tem, né, pô? Enfim, Vamos começar. vamos começar. Uma primeira coisa que eu diria, o que é oração, né? Porque a gente fala tanto sobre oração, daí vem a definição meio básica. Oração é falar com Deus. Mas o que é falar com Deus? Aí que tá, não que não tenha esse aspecto de uma fala, de uma conversa, né? Mas é muito mais um clamor que provém de uma necessidade do coração e da vida mesmo, assim. É uma necessidade básica daquilo que você precisa para viver, né? Se você não tem algo pelo que orar, não vale a pena orar, né? Uhum. A oração já revela, em primeiro ponto, uma dependência de alguém, né? Que você depende de alguém para receber alguma coisa, né? Orar, geralmente, quando a gente pensa, eu acho que principalmente, e não somente, mas principalmente nos Salmos, a gente consegue ver bastante, assim, uma coisa básica, assim, sobre a oração, que geralmente tem pedidos e agradecimentos. Essas duas coisas a gente Sim. encontra praticamente em qualquer oração. Dentro do agradecimento, eu até colocaria também, há quem discorde disso, mas assim, eu também envolveria louvor e adoração. Porque, de certa forma, quando a gente agradece, a gente está reconhecendo que algo foi feito pelas mãos de Deus. Deus fez uma coisa boa pra gente. E, assim, a gente está reconhecendo o lugar que Deus tem. É até meio difícil de separar, Na verdade, né? assim, Tipo, uma é coisa difícil de discordar disso, porque assim, ó, se você encara a oração como um louvor nada mais é do que você dizer de Deus aquilo que Ele quer que você diga dele. Entende? que é falar bem de Deus, E é falar literalmente. bem de Deus. E Deus quer que Deus ordenou que a gente orasse. Aí que tá, né? A gente vê nas escrituras a ordenança de Deus em relação à oração. E a prova disso, a manifestação disso é o próprio livro de Salmos, né? Você vê ali os salmistas fazendo isso. Aquele ali, de certa forma, se torna um livro de orações do povo de Israel, né? E continua sendo o livro de orações de toda a igreja, que nos ensinam a orar. E melhor, colocam as palavras certas na nossa boca, né? Para que a gente consiga orar a Deus. E orando a Deus, a gente está louvando Ele. A gente está colocando as nossas petições nas mãos dele, né? E a nossa vida. É realmente uma ideia que... Aquela ideia meio básica, né? Que Deus, quando Ele ensina a orar... Aliás, Deus ensina a orar. E quando Ele ensina a orar, é como se Ele fosse um pai ensinando um filho a falar. Então, Ele fala uma palavra e o filho repete. Ele fala uma palavra e o filho repete. Ele fala uma palavra e o filho Exatamente. repete. Então, é quase como se o Espírito Santo soprasse no ouvido da gente o que a gente deve orar, né? E daí o resto meio que vai seguindo, né? Essa nossa relação da ação do Espírito Santo em nós, né? Isso se dá em várias áreas, né? E na oração também não é diferente, né? E já começa ali de uma maneira bem ampla e direta, assim, como criar a fé, né? Que nos mantém, então, no objeto certo dessa fé, né? Que é Cristo. E aí o Espírito Santo também trabalha nos levando a orar, né? A Deus. Isso é interessante, né? A gente poder ter acesso, digamos assim, e na verdade a o nosso Criador, ao Deus Todo-Poderoso, através da oração. Ele coloca isso na gente, né? Que nem a gente veio conversando, mas a gente poder ter acesso a esse Senhor Todo-Poderoso. A oração, basta tu vai olhar para isso, não é pouca coisa.
De modo algum. Não. É verdade. Tem uma imagem muito bonita, assim. Eu gosto de pensar desse jeito, né? Era muito comum, por exemplo, na época dos juízes, ou dos próprios reis mesmo, né? Salomão, por exemplo, ele atendia ele julgava os casos do povo de Israel, né? O povo chegava até o rei com os seus casos, né? Daí tem aquele caso lá das duas mulheres, né? Uma acaba matando o filho sem querer, né? E daí ela rouba o filho do outro, né? Da outra. E diz que ela que acabou matando seu filho. E aí ele julga esse caso, né? Então, assim, você leva uma petição para um rei, né? Você está ali como alguém que está submetido àquela autoridade e você coloca sobre ela o seu pedido, né? E não é um pedido no caso assim em que é, você vai manifestar a sua vontade ali, mas não deve ser uma vontade egoísta na qual satisfaça o seu próprio ego, seus próprios desejos, no sentido assim de algo egoísta mesmo, né? Mas é algo no sentido assim, olha, eu estou precisando disso, sabe? Assim como um filho pede por comida, né, para o seu pai ou para sua mãe, a gente também pode pedir por coisas, né, para Deus e ele assim nos atender conforme a sua vontade, né? Então essa imagem assim de um servo e de um rei, né, e de a gente se aproximando de um trono, ela é algo muito significativo, né? Porque ninguém se aproxima de qualquer jeito de um trono, né? Ninguém se aproxima de qualquer jeito. Exige uma reverência, Aqui né? no Brasil a gente não tem assim monarquia, né? Mas mesmo assim, se a gente vai se encontrar com um presidente da República, a gente vai de qualquer jeito, né? A gente vai falar de Embora qualquer o forma. presidente não seja a mesma coisa que um rei. Não. Exatamente. É porque o brasileiro, só um parênteses assim, a gente tem a mania de... A gente saiu da monarquia, mas a monarquia não saiu da gente. E a gente olha pra figura do presidente, não, o presidente, ele é uma autoridade entre outras, né? Um rei, ele, querendo ou não, ele tem uma coisa mais Sim. pesada, né? Assim, tipo, nesse Não, sentido. a própria pessoa do rei, né? É o símbolo do poder, Sim. né, dentro de uma sociedade. É né? verdade. Então, tipo assim, Isso é bem aquela pessoa característico da- representa o poder, né? Representa a coroa, né? E desonrar o rei não é simplesmente meramente desonrar o rei, mas é desonrar uma coisa muito maior do que o próprio rei, né? Exatamente. E se a gente vai para uma ideia mais antiga de monarquia, Desonrar o próprio Deus. é desonrar o próprio Deus, porque Aham. foi Deus que ungiu aquele rei para ele estar ali, então Exatamente. você Então, não... e aí que vem o ponto, né? Se você não se aproxima de qualquer jeito de um rei aqui na Terra, como que a gente vai se aproximar daquele que é o rei do universo? Né? Não é de qualquer jeito, né? Então, assim, a oração, ela não precisa ter as suas palavras difíceis, ela não precisa ser esquematizada no sentido, assim, de... Olha, ou segue desse jeito ou não é oração, né? Não é esse o ponto. Mas ela precisa vir de reverência, ela precisa vir de reconhecimento de que o seu pedido não é para atender o seu ego, mas é para atender as suas necessidades, né? E a tua própria vida, né? Uhum. E ela precisa vir de uma necessidade básica daquilo que você está passando agora, né? E de dependência, porque você orar para Deus sem reconhecer que você precisa dele não faz nem sentido, né? É uma coisa contraditória. Sim. E é uma demonstração, né? Tô falando a respeito de dependência. Realmente, eu acho que é uma grande demonstração de dependência, de necessidade de recorrer a alguém que não seja você. Você, no momento que você se coloca em oração diante de Deus, lá você assume os teus erros, lá você pede por coisas, porque você reconhece que por você mesmo muitas vezes tu não vai conseguir. E é literalmente a imagem do filho que chega a pedir para o pai. Que se coloca lá Essa é outra completamente imagem. dependente do seu pai, né? Como uma criança, né? Isso O que problema, às vezes, é achar que a resposta sempre vai ser sim. Ser uma criança mimada, né? Essa é a coisa. Ser uma criança mimada. Acho que a gente já chega nesse ponto assim, de tratar sobre alguns problemas em como a gente olha para a oração, mas tu falou uma coisa muito interessante, Silas. Tu falou assim, você abrir mão de achar que você consegue alguma coisa por si mesmo, né? Aí que tá. O ato da oração, ela precisa provir de um coração dependente. Dependente não só de algo, daquilo que tu tá pedindo, mas de alguém, né? Daquele que é o provedor de todas as coisas. Então, Deus é esse provedor, né? Então, você orar para Deus é você, de certa forma, abrir mão de si mesmo.
né? Porque você está abrindo mão da sua autossuficiência, daquilo que você é, reconhecendo quem você é diante do rei que está ali, né? Então, esse é um ponto muito importante, porque hoje isso é difícil, né? Hoje é muito difícil Hoje isso. isso é muito difícil. Porque a tendência sempre, na verdade, bom, o quê? A gente vive uma ditadura Do você consegue. do você consegue. Você pode ser o que você quiser. Principalmente a questão, tipo aquela frase meio feita, não, não, nunca duvide da capacidade de você alcançar o que você quer. É. Mas eu posso plenamente ter a ciência e a consciência de que tem coisas que eu não posso alcançar nesse momento. E existe uma coisa meio assim, não somente esse tipo do você consegue, mas muito, como é que eu posso digerir isso? Eu não preciso de ninguém. Basicamente isso. Exatamente. Isso é muito Eu não forte preciso de hoje, ninguém. muito Eu, forte hoje. eu me viro e eu sou eu mesmo. É. E tudo que eu alcancei foi por mérito meu, meritocracia sempre, não sei o quê. E aí a gente encontra alguns problemas, porque quando a gente vai falar sobre oração, isso é exatamente sobre desprendimento, Uhum. sair de si mesmo, de certa forma, não ficar tão, né, assim. Sim. E é muito mais isso, né, do que aquela coisa meio autossufocante, assim. Sim. E é difícil, eu acho, falar É. sobre isso, porque não que seja difícil falar sobre isso, mas eu digo, Uhum. quando a gente fala sobre oração, há pessoas que já primeiro não entendem também porque a gente ora, porque parece uma coisa Meio mística, né? meio mística, meio estranha. É. De certa forma não deixa de ser, Não, continua sendo. mas Mas você de um entendeu? jeito meio, tipo assim, nossa, que coisa meio macabra. Aham. Ele está falando com um amigo imaginário. É. É, e ao mesmo tempo tem sempre aquela coisa assim, tipo, tá, tu ora, e daí tu ora, e daí, sabe? Aham. Então, eu acho que também essa mania que a gente tem mesmo de orar, às vezes não permite com que a gente enxergue o que é a oração Sim. e o que está diante da gente. Por outro lado, eu diria que às vezes a gente não precisa de uma consciência tão grande assim a respeito do que é a oração. Eu acho que todo mundo conhece alguém que não para pensar muito sobre o que é oração, mas tem uma vida de oração Muito boa. e vive, sabe? É que. Ai, então o que é que eu faço com oração? Não faz nada, só ora. Só ora? Ponto final, Simples. sabe? Just do it. Não, aí que tá, assim, Não é propaganda a da Nike oração agora. não é uma coisa assim que você tem que categorizar, colocar dentro de uma Não. categoria e seguir aquilo lá. Por mais que alguns Por mais que isso ajude possam às fazer vezes. isso. Às vezes disciplina, né? É. Ajuda, né? Agora, sim, ela é uma coisa muito vivencial. É uma expressão de uma necessidade sincera e básica, né? Não depende tanto da razão e da plena consciência de tudo que envolve. A gente está conversando hoje sobre oração, é justamente para desenvolver essa questão. Mas sem ter essa conversa, né, que nem tu falou, a pessoa Pois é. simplesmente ora, né? Não Isso tem muito segredo. é suficiente. Exatamente. E é uma coisa que a gente não. Isso que eu acho que a gente precisa entender é: a oração não é uma capacidade que o ser humano tem por si mesmo. Você não alcança. Mas eu consigo, eu consigo. Eu acredito que uma das coisas mais frustrantes, por um lado, principalmente para a geração da gente e para o que vem depois também, para as que vêm depois, mas talvez seja isso, que a oração, a vida de oração, não estou falando simplesmente de pegar e orar, mas a vida de oração, a vida devocional, de oração meditativa, como a gente quer colocar, Uhum. ela não é um processo industrial. Uhum. Ela é extremamente artesanal e ela tá numa área da vida da gente que é muito frágil. Então, tipo assim, não adianta você achar que você vai montar uma máquina e vai colocar a linha de produção e ela vai. É. Não vai. E não adianta achar que do dia pra noite você vai, tipo, alcançar um patamar, digamos assim, como se houvesse necessariamente. Claro, há pessoas mais maduras e pessoas menos maduras, isso é óbvio. Você vai pegar, por exemplo, acho que todo mundo tem algum familiar ou não. É bem possível que não tenha também. Mas, eventualmente, a gente conhece pessoas que têm uma facilidade maior. E é normal Sim, isso. sim. Porque você amadurece, você cresce, você entende certas coisas. Às vezes eu digo que você aceita certas coisas, né? Eu falo por mim mesmo, né? Sem tornar isso extremamente pessoal, mas a gente
acha que, por exemplo, é a mesma coisa de estudar e ir pra escola, a oração. Ah, é. Não. E não é, sabe? Não, Tipo, não. você vai falhar. Isso é a primeira coisa que tem você vai falhar. E a falha, ela é extremamente importante Uhum. nesse processo. É, Porque ela é isso aí que te faz é isso aí que vai amadurecer mostrar e crescer, a de sua certa forma. dependência, no Pois caso. é. Porque assim, aí que tá, a oração, ela bate naquilo que mais consegue nos tirar de Deus, que nós somos nós mesmos. Exatamente. Entende? Então, tipo assim, quando você tá orando, você tá abrindo mão daquilo que pode se tornar o seu Deus, que é você mesmo, sua Isso, própria tá. carne. Você satisfazer os seus próprios desejos, as suas próprias vontades e se tornar independente. Agora, a independência de Deus é estar sozinho. Pois é. Entende? A independência de Deus é estar distante dele e não ter ninguém ao nosso redor, sendo que Deus quer nos chamar como um pai amoroso e estar em comunhão com a gente, né? Então, é aí que tá. A dependência, ela se tornou uma coisa meio assim, ruim, né, de certa forma, para as pessoas. Porque assim, é como se você tivesse Preso. preso, e não é esse o ponto. Ou como se você não fosse suficientemente capaz, né? De fazer Exatamente. Hoje a dependência se torna uma coisa, tipo, é muito mais uma coisa negativa do que positiva. Sim. É você depender de alguém, né? Agora, por que eu não vou depender de alguém que cuida de mim? Assim, na coisa mais simples que seja, assim, sabe? Alguém que me dá o que é preciso para eu viver. Eu acredito que uma coisa que tu falou que é bem certo isso, assim, é que a oração ela acaba atacando exatamente aquilo que mais consome a gente, que é justamente essa coisa que a gente chama às vezes de egolatria, né? Que é uma idolatria ao eu. E, tipo assim, cara, não tem muito o que dizer, né? Quando tu fala com Deus e tu coloca tudo em oração, desde, sei lá, uma máquina de lavar que quebrou dentro de Mas é, casa, cara. até teu tio que vai fazer uma cirurgia absurda de não sei o quê. As duas coisas parecem ser extremamente diferentes, mas o ponto todo é que, na verdade, o que está acontecendo ali não é simplesmente uma oração isolada de uma vida toda, mas é que a tua vida inteira acaba se voltando para isso. Tu tá colocando toda a tua vida em Deus, tu tá colocando o teu coração em Deus. E tu tá realmente colocando Deus como aquilo que é o centro da vida. Então, a oração ela tem muito uma função de nos ensinar muito também, né? Claro, não estou dizendo que daí a gente só tem essa coisa. Não, Deus escuta as orações da gente. Isso é uma outra parte que é muito interessante. Muito importante. Mas o que eu quero dizer é que tipo, isso te exercita. Exercita muito. Isso ajuda a amadurecer. Porque tu começa a realmente pensar assim, tá, tô pensando em tal coisa. Parece uma coisa meio besta, mas eu vou colocar em oração. Isso é importantíssimo nesse sentido, né? O outro lado, talvez seja exatamente, de que Deus se agrada das orações da gente. E aí é que eu acho que é difícil a gente separar louvor, adoração, ação de graças, tudo aquilo que a gente encontra na Escritura, porque até mesmo as súplicas e os pedidos de perdão, ele já tem como uma coisa anterior, assim, tipo, tu já vai pedindo perdão a Deus, pensando assim, tá, eu pequei, eu vou pedir perdão porque ele é criador de todas as coisas e ele me salvou e ele me resgatou de tudo aquilo que é ruim, me tirou da morte, me levou pra vida, me deu uma vida nova. Tu tem isso, sabe, como ideia anterior, digamos assim. Tipo, tu tem consciência, sabe, de que, tipo, tá, Deus é Deus. E quando tu pega e tu eleva, a gente realmente eleva esses pedidos, agradecimentos e as súplicas e pedidos de perdão, inclusive, a gente está reconhecendo que Deus é Deus. Então tem uma coisa de adoração aí também no meio Isso, e de louvor que é muito... expressão. Na oração você expressa a confiança naquele que é o Senhor e doador da vida, né? É simplesmente abrir mão de todas as suas vontades, as nossas próprias vontades, né? Exemplo disso é a oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, né? Não é a nossa vontade, né? Então, aí a vontade de Deus, ela, por mais que ela não nos agrade, muitas vezes, talvez não vá nos agradar em todos os momentos e situações, é a vontade dele. E ele é o nosso Criador, é o nosso Senhor.
e a gente simplesmente aceita. Não, e outra, né? O fato da gente não se agradar mostra que não é nós que estamos no controle, né? É ele que está Aham. no controle, É. entende? Então, assim, às vezes a gente pensa que Deus deve agir dentro da nossa caixinha, né? A gente Ah, estabelece os limites para Deus, né? Ó, Senhor, eu gostei muito disso aqui, então, né? Não, seja feito à vontade, mas olha ali, Mas olha aí para mim, ó, né? pensa bem ali o que eu disse, É. né? E assim, eu acho que Deus, ele trabalha com a frustração também, sabe? Sim. Assim, a gente certeza. aprende se frustrando, Uhum. né? E às vezes, muitas vezes ele vai dizer não por causa disso, pra gente aprender alguma coisa que ele quer nos ensinar e a gente A aprende. frustração educa. A frustração educa, é verdade. Educa porque... E, cara, imagina se a gente... Esse aqui é o problema que a gente esquece. Deus não A nos gente- mima. Também, mas uma coisa anterior. A gente é pecador. É. E, tipo assim, se a gente não fosse pecador, ter tudo que Deus dá, ou ter tudo que a gente gostaria de ter, eu acho que seria tranquilo. Porque a gente ia conseguir lidar bem com as coisas. Só que quando a gente pensa no ser humano, a gente é mal. A gente não presta, a gente tem desejos ruins de dentro da gente, a gente distorce a criação, a gente começa a enxergar a vida de um jeito completamente, às vezes, meio embaçado, vira um negócio meio bugado, assim. E quando a gente começa a olhar, imagina se Deus me desse tudo que eu quero. Uhum. Uhum. O caos. Não só eu ia virar, digamos assim, uma pessoa mimada, mas mais do que isso, eu diria. Tu ia prejudicar o... Você também, mas eu digo, isso seria uma autodestruição muito Ah, grande. sim, Seria sim. gerar uma autodestruição muito Uhum. grande. E, sei lá, eu teria exemplos, sabe? Empregos, às vezes, as pessoas pedem muito para É subir verdade. na empresa, para conseguir tal emprego. Talvez nem seja uma questão de dinheiro, Sim. mas de status ou de Sim. alguma outra coisa. Ou às vezes nem é uma É. questão assim, tipo, de querer cobiçar alguma coisa. O cara que só quer se desenvolver bem, Sim. sabe? E Aham. ter um bom emprego e é justo isso, eu não acho que é uma Uhum. coisa ruim. Não dá para dizer que vamos demonizar agora a Sim. promoção. Sim, aham. Né? Não é isso. Mas, tipo assim, cara, às vezes tem coisas que a gente não tem controle e que a gente não sabe o que aconteceria, sabe? É. É uma coisa meio Não, estereotipada? É uma coisa meio estereotipada. Mas não basta a gente ver um filme qualquer que é muito comum a gente ver aquela narrativa meio padrão, assim, tipo, o cara tem um emprego numa empresa. Tem uma Uhum. empresa, assim, tipo, um executivo. Sim. E daí ele trabalha, sei lá, ele é o atendente, secretário. Daí Aham. acontece um desfalque na empresa, uma vez ele pega, sai e vai trabalhar em outra função. Daí vem que ele é bom naquilo. Aí deixam ele lá, e daí ele já virou um assessor de algum cara lá de um setor importante. Aí depois ele sobe tanto que ele vira o cara do setor, o chefe do setor. Uhum. Depois ele vira o gerente. E depois, tipo assim, quando ele chega no gerente, ele não fala mais com... Isso sobe a cabeça, né? Exatamente. É, Ele não não é. fala mais com, sei lá, o faxineiro É. da empresa. Nem Uhum. com o pessoal que tá subalterno a ele, que tá, tipo, debaixo Não, dele. E ele vira um cara, assim, tipo, execrável, velho. Ele vai se pois destruindo. é, velho. Ele trabalhava 8 horas por dia, agora ele trabalha 12. Ele sobe mais um pouquinho, trabalha 14, ele já não chega mais tarde pra almoçar com a família. Pra almoçar não, perdão, pra jantar com a família em casa. Os filhos dele já não veem mais ele, a esposa muito menos, e tipo assim... E ele conseguiu o que ele E queria. ele conseguiu o que ele queria. Pode Por isso eu acho, Entende? eu acho muito, muito interessante a compreensão ali do Salmo 23, né? Quando diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quer dizer que eu realmente vou ter todas as coisas? Não. Quer dizer que se eu não tenho alguma coisa, é porque o Senhor considera que eu não preciso daquilo. O que eu não tenho é porque eu não preciso. Não é. Seja para o meu bem, vai ser de alguma maneira para o meu bem. E às vezes não é o verdade, tempo. Às vezes também não é o tempo, é. simplesmente. Exatamente. Isso eu acho que a gente também para de pensar muito, né? Tipo, cara, às vezes as coisas acontecem no tempo que elas têm que ser, Sim. sabe? Não, e é esse ponto, né? Aquilo que tu falou antes tá certo, assim. Na oração você reconhece que Deus é Deus. Porque se Deus fizesse tudo que a gente pedisse, Aham. ele seria um pai irresponsável e nós seríamos filhos mimados. Aham. Agora, se a gente coloca Deus, se a gente se coloca na presença de Deus, na oração,
a gente reconhece quem ele é e quem nós somos ao mesmo tempo. E fora que inverteria completamente a questão que a gente falava da majestade, né? Nós seríamos os reis Isso, exatamente. A e gente seria ele o seria o centro. nosso servo, que simplesmente serve as nossas É, vontades. exato, um gênio da lâmpada, né? É o que muitas vezes, infelizmente, se vê sendo ensinado por aí. É. Agora, uma coisa que eu acho que é importante a gente dizer também é da onde que deve vir a oração, né? O que deve nos motivar a oração. Porque, assim, às vezes a gente pode ter uma compreensão um pouquinho complicada, né? Da origem da oração, né? Assim, no sentido assim, às vezes a gente escuta, né? A oração deve vir do coração, do fundo do coração. sim. Ah, tá. Sabe? Puxa, onde tu Isso que eu quer quero chegar. dizer. Bom, a gente já falou sobre os Salmos e sobre o Pai Nosso. E eu acho que a pergunta que os discípulos fazem a Jesus mostra pra gente que não é tão óbvio e tão simples Então, assim. aí que tá. A coisa que às vezes a gente Esse acha é o que é tão ponto. simples. né? Orar não é uma coisa simples. Não é uma coisa tão simples É. assim. Não só por causa de abrir mão dessa autossuficiência, mas porque não faz. A gente perdeu isso, Uhum. entende? A gente tá em pecado, orar não é mais uma coisa natural. Uhum. A gente precisa aprender com isso, né? Então a gente tem que se colocar no lugar dos discípulos e pedir: Senhor, ensina-nos a orar. Como que ele faz isso? Ensina o Pai Nosso. Ensina o Pai Nosso. Que de certa forma, se a gente for parar e for ver, não sei quem disse isso, mas disse que o Pai Nosso poderia ser considerado um resumo de todos os salmos. Sim, sim, sim. Porque ele tem uma coisa assim que, se você for ver cada um dos temas do Pai Nosso, é basicamente os temas dos salmos inteiros, só que ele enxuga isso Sim. e ele transforma numa coisa mais tipo, Direta. breve, direta. né? Exatamente. E Os 150 salmos estão presos estão dentro presos das dentro do petições Pai do Nosso. Pai Não Nosso. tem né? como desvincular. Exatamente. Mas aí é que tá o ponto. Se Deus inspirou 150 salmos que são orações, cânticos que se dirigem a Deus, ao povo e tem toda essa dimensão, e ao mesmo tempo a gente tem o Pai Nosso, e a gente tem tantas outras orações dentro do texto bíblico, Uhum. né? Muitas vezes a gente não percebe isso. Não. Mas, Esdras, tem uma confissão de pecado linda lá em Esdras, né? mas na verdade a escritura inteira tá cheia de orações e de Aliás, trechos de a orações. escritura ela pode se tornar uma oração, né? Por exemplo, assim, ó, vamos pegar os mandamentos. A princípio a gente olha para os mandamentos e enxerga eles simplesmente como algo a ser feito, né? Olha, um checklist, né? Uhum. Vamos ver o que Deus quer de mim, né? Os afazeres. Os afazeres diários. E não, por exemplo, pega lá o primeiro mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Bom, em oração você pode reconhecer o seguinte: Senhor, a tua palavra me revela que tu és Deus. E eu te dou graças porque tu me revelaste isso na tua palavra. Aí você pode confessar o teu pecado em relação àquele mandamento. Olha, me perdoa por muitas vezes não reconhecer isso e não lembrar disso. Me perdoa por às vezes colocar outro alguém no lugar, no teu lugar. E aí pede para que ele te oriente nisso. Ó, Senhor, envia o teu Espírito para que eu consiga cumprir esse mandamento. Olha aí, ó, você orou a partir da Escritura. Ou algum outro texto, né? Tipo, narrativo. Independente do gênero, tem como você ler e em cima daquilo você orar. Os milagres de Jesus. Os milagres de Jesus. Mesma coisa, Senhor, tu fizeste isso através do teu filho, né? Graças te dou por isso, enfim. Tens poder para fazer todas as coisas. Exatamente, entende? Você Você vai trabalhando com aquilo que Deus te revela. E aí, de novo, né? Você vai estar louvando a Deus e você vai estar você vai estar fazendo o seguinte, né? Essa oração não vai só vir do teu coração. Ela vai vir do próprio coração de Deus, porque foi Ele quem nos deu essas palavras para a gente usar elas. Uhum. Entende? Ou seja, a gente fala com Deus da maneira como Ele fala conosco. E a partir disso sempre. Isso eu acho que é interessante porque às vezes a gente tem uma ideia, a oração tem que ser de coração. E daí acontece duas coisas. Que é uma espiritualização muito grande da oração. Exatamente. A gente torna uma coisa extremamente assim, tipo, eu tenho que... O que vier eu falo. Eu acho que tem espaço para isso, de certa forma. Porque às vezes a gente tem necessidade sim de botar para fora alguma coisa muito grande. Isso tem um espaço. Por outro lado, exatamente. Até ódio mesmo. Deveria. Quando a gente sente raiva, né, por exemplo. Deveria. Que daí a gente apresenta diante exatamente de quem tem raiva, ódio, poder, indignação. Exatamente. E isso, é ele que julga. E eu diria ainda mais, né? Eu não tô conseguindo orar. Olha sobre isso. Eu não consigo orar, Senhor. Sabe? Né? Peço que me exatamente.
tem outra, assim, né? Não consegue orar? Abre um Salmo, Abre o salmo sabe? e ora. E lê aquilo. Ah, mas vale porque é escrito. Bom, o povo orava basicamente salmos. Claro, não estou dizendo que não existiam orações espontâneas, existiam. Só que assim, para cada... Você vê orações espontâneas dentro da própria escritura, isso é uma coisa interessante. E de maneira muito pontual, dentro de necessidades. Exatamente. percebeu? Não, esse é um ponto interessante, porque Agora, assim, ó, a maneira meio, tipo, comum de orar, eram ela orações tá decoradas. baseada É. nos Salmos, Uhum. no Shema, né, que é o Isso. ouve Deuteronômio Israel, o teu 6. Deus, o Senhor é o teu Deus, é o único Deus, etc. Tipo, E não há problema algum em, por exemplo, eu tenho dificuldades em orar e eu adquiro, por exemplo, um livro que hoje em dia nós vemos, Sim. os livros de orações. É. Tá, mas isso está escrito ali, foi escrito por outra pessoa, mas é a oração de outra pessoa e muitas vezes ela também reflete as minhas mesmas Sim. necessidades. Não é que porque não fui eu que, digamos entre aspas, né, desenvolvi isso. Uhum. É que isso não pode se tornar teu, né? não É pode que tem ser. um outro detalhe aqui. A gente nunca ora sozinho. não. Sempre a igreja toda tá orando com a gente. Então, assim, ó, esse é outro ponto. A oração não é minha. Não é A só. oração minha. A oração do Pai Nosso não foi feita Pra pra mim. Ela foi feita pra nós. Não é à toa que a gente diz Pai Nosso, né? Mesmo orando Eu não sozinho. vou, eu não Diz vou meu dizer, Pai, eu não vou dizer meu Pai que estás nos céus, né? É Pai Nosso, a oração é da igreja, entende? Então, assim, até me lembro de uma frase que eu li também, foi num livro. Ele estava dizendo assim: quando eu tenho dificuldade de orar, eu ainda assim me coloco em oração, porque eu sei que junto comigo toda a igreja ora, né? E eu sou carregado por essa oração. E assim as minhas petições chegam ao Pai do céu, sabe? Então, assim, a oração é uma coisa muito maior do que às vezes a Muito gente maior. imagina. E aí entra uma outra coisa que é justamente a intercessão. Eu não quero expandir tanto isso, mas assim, pedir para pessoas orarem Por por você, nós realmente tem algum sentido. E faz efeito. faz. Querem experimentar? Experimentem. É só pedir. Começa a pedir. Ó, a gente faz isso no SPD, né? A gente coloca às vezes lá sim. nos stories do Insta, né? Coloca aqui algum pedido pra você, pra gente orar Pedido de hoje. oração. A gente ora. E a intercessão. O corpo de Jesus é um só. E nós oramos juntos. Por mais que estejamos aí longe, né? Uhum. Claro, não vou aqui entrar em outro assunto que é daí, tipo, né? Nós não. Então nós somos um corpo só, vamos então. Nós não vamos orar pelos cristãos ou para os cristãos que já partiram dessa vida. Eles estão em repouso. Mas o ponto é que o corpo de Jesus, sendo um corpo só, ele ora junto. A gente ora para um Pai só. E na verdade todos nós somos um. Isso é que a gente não pode perder de vista. Então, a oração é uma coisa muito maior, realmente, do que a gente consegue ver e do que a gente consegue, inclusive, fazer. E Aliás, aí, só voltando ao ponto sim. anterior que tu estava comentando, né? Do coração procedem os maus desejos. Aham. Eu Então, ia chegar assim, nesse ponto agora. O coração Porque assim, eu ia dizer... é uma zona perigosa. Os problemas Perigosa. que acabam sendo criados na oração, elas provêm de um mau entendimento daquilo que a oração é em si mesma, mas também de uma compreensão errada de uma individualização da fé. Né? Tipo assim, olha, são os meus pedidos, É é só o uma coisa meu minha. Deus, é a minha oração, é a minha necessidade, enfim, sabe? É só uma coisa completamente A parte de tudo isolada. e todos. E eu tenho um Senhor e um Deus personalizado para mim. Exatamente, né? Né? Ele é personalizado. E aí Dá até pra escolher a cor. Tá, né? Não, e aí que tá, essa E questão botar o nome. essa questão da intercessão é importante mencionar, porque assim, você não tá sozinho. Não. Você não precisa orar sozinho por suas necessidades. E como reino de sacerdotes, segundo Hebreus e segundo Pedro, nós somos colocados nesse lugar como sacerdotes, todos nós, todos os cristãos, para oferecer sacrifícios por nós, pelos outros e pelo mundo inteiro. Exatamente. Então, na verdade, a gente não tem simplesmente a possibilidade de orar pelos outros e de orar pelo mundo inteiro, pelas autoridades, mas a gente tem o dever. É uma questão... Não, olha o que a Jesus gente diz. precisa fazer isso. Né? Olha o que Jesus diz, né? Vocês ouviram, né? Olho por olho, dente por dente. Mas agora eu vos digo, né?
orem pelos seus inimigos. Uhum. Orem pelos seus inimigos. Como assim orar pelo meu inimigo? E pelos que vos E perseguem. pelo que Que vos difícil perseguem. que é isso, né? Então, assim, Se a gente- negligenciar a oração é um É problema. um problema sério. E a gente, às vezes, só trata de oração de um jeito muito individualista. Isso é bem verdade. E eu acho que hoje, assim, se a gente vai. Se você tá com problema de oração, se você não tá orando, olha pra você mesmo primeiro. Uhum. E vê se tu tá sendo autossuficiente na tua vida. Né? Porque eu acho que. Hoje, assim, principalmente, acho que é o primeiro ponto, assim, que Não, vai, é muito vai mais bater fácil, de cara. né? Claro Por que é tão muito mais difícil fácil. de orar? Aí a gente já entra numa questão aqui mais de, digamos assim, do que é que a gente vive, né, na vida de Aham. oração. Por que é tão difícil orar? Eu penso que realmente era um tanto mais, assim, não vou dizer fácil, mas era muito mais natural que um cara que vivia numa sociedade outra orasse mais fácil. Uhum. Porque, sei lá, tu pega a Idade Média, velho, o pessoal morria que só desgraça e morria com 50 anos e vivia doente, não tinha comida. Era A horrível, dificuldade né? Era uma era, dificuldade né, muito grande. necessidade maior, né? Daí tu, óbvio que tu vai orar mais, né? Tipo, a necessidade realmente, nós Sim. seres humanos, nós somos acomodados. E a falta de necessidade, quando não tem necessidade, faz com que a gente ore Gera menos. autossuficiência. Gera autossuficiente. Uhum. Ainda mais na época da gente. Mas tá louco, cara. A gente Porque não passa. Não, tem, Não passa não fome. passa necessidade. Quando eu sinto um formigamento leve no estômago, ai meu Deus, eu vou morrer, eu tenho que ir no Mac. Né? Eu tenho que ir no Mac, porque o Mac. Não dá pra generalizar. Não, mas não. Mas a maioria a gente não É. aguenta, né? É porque não passa fome, não passa fome. Cara, tem gente que passa fome hoje em dia. Sim. O Brasil tem um Você, problema de inclusive, pobreza tá absurdo. passando fome. Talvez você esteja passando fome. Mas assim, entende? É muito mais confortável. Ainda assim, o cara que é mais, assim, mal de vida numa sociedade como a gente vive, não chega perto do cara que era pobre na Idade Na Média. idade não média, chega. exatamente. Ou no mundo antigo. Era É. muito miserável a questão. Porque até os ricos viviam. Não, das não viúvas na viviam época de Jesus. no né? mesmo conforto que a gente. Sim. Não viviam. Muito diferente. Daí tu vai pegar e comparar. Cara, É. é muito diferente. E isso leva a uma autossuficiência que, é claro que vai levar a uma falta de ímpeto, assim, esse ataque na oração, né? Porque a gente não vai ter, tipo... Aí tem outra coisa que a gente conversa muito, que é sobre aquela falta, tipo, de contato com as coisas naturais. Tipo, sei lá, quando tu vai no final de semana passar alguns dias na casa da tua avó no interior. Claro, talvez você viva no interior. Passear no parque, né? Mas passear num parque ou qualquer outro lugar. Quando você entra em contato com a natureza, você vê que o leite não vem de caixas. Sério? O leite não vem de caixas. O leite vem de um animal chamado vaca. Vaca. Carne não brota. Não tem plantação de Não carne? tem plantação de carne. Plantação de churrasco. Não tem. Carne de bandeja não é verdade. Você começa a perceber que tem uma coisa muito grande por trás de tudo que a gente consome, que a gente Uma usa. providência. né? Que assim, cara, se não fosse a providência de Deus, não chegava na tua mesa aquele bife com batata frita, sabe? Não chegava. Aquele sanduíche do Mac, aí não chega na mesa. Por mais que seja sempre tiver carne natural, né? uma Não seja cadeia- só carne. Por mais que não seja isopor, não quero. Não vou falar Não, nada Mac. aqui, né? Eu te amo, McDonald's. Eu também. Mas assim, entende? Tipo assim, não tô fazendo propaganda. É bom falar isso. Porque tu perde o contato com aquelas coisas. E daí, de repente, tu acha que ovo é fabricado numa máquina. Entende? Mas não é, tipo. A gente fica alheio à realidade. Exatamente. Isso. E daí tu não pede mais pra orar, tipo, realmente não faz sentido o camponês lá que orava no Salmo, Senhor, a terra dê seu fruto e Deus nos Exatamente. abençoará, bendito seja o Senhor. Mas o cara nunca botou a mão na terra no parque. Assim, eu venho de um contexto de agricultura, né? Aham. Talvez muitos também sejam. Então, tipo, plantou, se semeou a terra, depende completamente, né? Se você não tem capacidade financeira para isso, depende completamente de que Deus realmente envie chuvas sobre a sua lavoura. Senão, ela não germina, ela não cresce, ela não vai florescer, não vai encher as vagens, né? Não vai Sim. produzir nada. E você simplesmente vai perder. E hoje ainda por cima tem irrigação, né? Sim, Porque tu pensa lá, não sei quantos anos atrás, não tinha irrigação.
Era uma dependência completa da É. chuva. Então, tipo assim, Completamente. tem que vir a chuva tal dia. Se não vier até tal dia a chuva, E a gente acha, né, que talvez por isso agora nós estamos por cima da carne seca, né? Tá por cima. Não, Mas quando que deixou de ser a providência de Deus? Nunca Nunca deixou. deixou. aí que tá o Agora ponto, nós temos a sabedoria que ele também nos deu para melhorar as condições de vida, mas nunca deixou de ser Sim, providência dele. Sim. Até a nossa sabedoria é providência né? dele. Sim, sim. Então, Não, o fato da gente ter desenvolvido tudo isso, né, da Sim. sociedade ser o que é hoje, né, a tecnologia está avançando absurdamente rápido, né, nem sei o que esperar daqui a 10 anos, né, cara, porque se o celular já é uma coisa totalmente distinta do que era 10 anos atrás, né, mas tudo isso provém de um cuidado, de uma providência, e se a gente se esquece disso, é óbvio que a gente vai olhar para nossa autossuficiência. É. Não tem outra o saída. olhar se volta pra gente. Não tem outra saída. E é entende? por aí. E aí a oração vem como uma É. coisa pra barrar isso totalmente. Porque, cara, e outra coisa, a oração é uma coisa analógica, não é digital. Exatamente. Isso eu acho que é muito necessário é falar. real. Porque, tipo assim, velho, não tem, velho. É a coisa mais analógica do mundo. Tu vai falar e tu não vai ver. Tu não vai tocar. Os teus sentidos, eles são muito poucos, assim. Tu Uhum. escuta É. e tu fala. Só. É. Sabe? Então, assim, é algo que realmente eu acho que no A gente nosso até esperaria mundo que fosse mais, é difícil mais assim, porque tátil, né? Uma coisa que a gente É pudesse porque enxergar, que a gente pudesse sim, sentir. Aí que tá. Essa é outra coisa. Ouvir até uma resposta. Isso, assim, exatamente, né? Mas Mas assim, o sentimento, ele tá dentro de nós, ele é parte da criação divina, mas ele não é pressuposto para fé e nem mesmo para oração, né? Às vezes eu posso estar totalmente sem vontade de orar, mas eu sei que eu preciso orar, Uhum. né? e às vezes vai estar com bastante vontade. E às vezes eu vou estar com bastante vontade de orar. Acorda num dia que parece que os espinhos são feitos de rosas e as rosas né? são feitas de algodão. O mundo é rosa, né? E pior que esses dias são bons, cara. Só que aí que tá, né? Mas tem dia que tá muito ruim, velho. Sim, Os é. algodões e as rosas parece que são E nesses dias ruins, espinhos. é importante a gente lembrar, assim, do né, onde que a gente deve estar firmado, que é na palavra de Deus. Porque daí é a palavra de Deus que vai nos conduzir nesses dias difíceis da oração, né? Pois é. Então, E agora, eu acho que dicas, assim, tipo, de oração. vocês têm alguma oração, tipo assim, de vocês, assim, que Eu tenho. vocês geralmente eu faço fazem, bastante. assim, sei lá, diariamente? Eu faço uma que é a é uma parte da oração de Paulo e uma parte de um salmo. Uhum. Então eu oro que o teu poder se aperfeiçoe na minha fraqueza e tua alegria seja a minha força. Não, legal. Uhum. Geralmente na hora da alimentação, né? Se não é uma oração assim, às vezes um pouquinho mais livre, né? Uhum. A oração, vem Senhor Jesus, se tu o nosso convidado, abençoa-nos e tudo que por tua graça nos tens dado, né? Sim, sim. Com relação aos alimentos, né? Legal. Eu sempre quando eu vou dormir, eu oro um compilado de textos bíblicos, né? Que diz assim, Jesus Cristo é a luz do mundo, luz que escuridão alguma pode apagar. Fica conosco, Senhor, pois já é a noite e o dia já está acabando. Que tua luz afaste toda a escuridão e ilumine o teu povo, né? Eu durmo tranquilo, né? Uhum. Mesma coisa quando me levanto, né? Em teu nome levantei, meu bondoso Pai de amor. Protegeste-me do mal, dos perigos e do horror. O teu filho enviaste para dar-me a salvação e seu espírito guardaste em meu coração. Né? E aí eu levanto e estou pronto para Tem receber. orações breves que eu geralmente. Essa é uma das que eu faço sempre, todo dia. É Aham. quase que tipo minha oração interna, Aham. uma coisa mais. Essas duas eu faço quase todo dia. Mas. E tem outra que eu faço bastante, que é uma oração bem conhecida também, que é muito antiga, que é Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor, ou Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade ou misericórdia de mim, Ah, pecador. sim, verdade. Tem algumas outras que às vezes eu oro, né? Mas, tipo assim, eu acho que isso também é algo, né? Quando tu tem, eu acho, assim, costumes e hábitos, tem um lado bom e tem um lado ruim, eu diria disso. Sim. Mas é bom, porque Tem isso um lado de você banalizar e É. começar a fazer sem pensar, Mecanicamente. mecanicamente, mas tem um lado de, tipo assim, naqueles dias que hábito você não consegue orar, é mais fácil, entre aspas. essas orações, É, elas se tornam preciosas. Elas se tornam Elas preciosas. se tornam preciosas, porque você tem elas para se agarrar. É. E, Né? na verdade, o que vai definir se essa oração ela é mecânica ou não é como você olha para ela.
Porque eu orar posso consciente, todos né? os dias Orar a mesma coisa e orar conscientemente. Orar consciente, né? Agora Consciente tem do que eu aquela tô coisa assim, dizendo. tipo, e isso já aconteceu com todo mundo, já aconteceu comigo, por exemplo. É muito comum isso acontecer, tipo, tu acordou e tu já acordou a 1000 naquele dia e tu não deu conta. Não deu conta de parar com calma e orar, Sim. tipo, se concentrando naquilo. E aí o que acontece é, tipo, tu... Pai nosso que você... É bem Tipo assim, isso porque mesmo, tu fica com aquela coisa, tipo, não orei hoje, eu não orei hoje, eu não orei hoje, eu não orei hoje. Daí tu vai lá e faz uma oração né? Só pra dar o é checklist. só pra assim. dar o checklist. Fiz. Ei! É. Mas, tipo, É. não é o ideal, Sim. óbvio. Mas eu digo assim, Melhor que nada. é melhor do que nada. Não é por aí que tem que se conduzir a É, coisa, é óbvio. sim. Obviamente Isso não. quando se torna uma coisa constante é É problemático. bem problemático. Mas, tipo assim, isso mostra que já é um hábito. Então, assim, eu diria muito... É bom criar um hábito. Se você tem dificuldade de fazer as coisas livremente, que muita gente tem, ainda mais hoje com a época de dispersão absoluta que a gente tem, É. crie uma rotina de oração. Nossa, eu Bote te um espeto horário. absurdamente, assim, revelando, assim, a minha vida de oração, eu tenho extremamente dificuldade de orar com as minhas próprias palavras. Eu preciso de alguma coisa, assim, que me guie, sabe? É bem curioso, assim. Eu sei que tem pessoas que oram tranquilamente, Sim. livremente, assim. E realmente, em momentos de necessidade, aí parece que as palavras É, surgem, né? É E aí que diferente. tá, eu acho que tudo depende do momento que tu tá vivendo, Sim. da tua situação, né? Até Sim. do teu o amadurecimento da fé, tudo É. isso, né? Acho que é isso, né? Acho que é Sobre isso. oração. Então, acredito que E sim. orem. Orem, galera. Orem sem cessar. Just do it. Esse dom precioso, né? É. Que nós temos, né? Acesso concedido Por Jesus por Cristo. Jesus Cristo, Um né? movimento que é criado pelo Espírito Santo e que chega ao Pai. Não, eu só assim para bem Aham. bem encerrar assim, né? Ah, nós temos essa oportunidade de ter acesso ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso, né? O nosso Rei, né? O Rei de toda a criação. E esse acesso que antes não era possível, agora é através de Cristo, né? E aí, lembrando o evento da cruz, quando Cristo morre, o véu se rasga, Uhum. né? Então, aquilo que Verdade. separava antes os homens... Embora eu diria que talvez seja um pouco mais além do que isso. Não, com certeza é mais Sim, além. Eu digo isso porque, assim, às vezes a gente acha que o pessoal no Antigo Testamento não orava. Não, Eles Não. oravam, né? eu não estou dizendo isso, né? Mas eu digo Sim. que essa bênção, digamos que ela é ressaltada, assim nós podemos ver também, né? Sim, Através- os céus se abrem, né? Sim, Sim. nós temos um acesso privilegiado, não que antes não houvesse também, Não, né? e o mais legal de tudo, assim, é que Deus não é alguém que se torna só um ser superior, mas ele se torna pai. Né? Sim. A gente chama Deus de pai. Né? Então, como um filho, a gente pode confiar no nosso pai que está no céu. Né? Então, isso é a beleza da oração. Feito, galera! Deus abençoe vocês e até uma próxima. Valeu, pessoal. Não esqueçam de ver esse episódio lá no Spotify também. Verdade. Dá pra ouvir no Spotify. Sigam a gente no Instagram, sigam a gente no Facebook E no é YouTube. isso aí. E no YouTube, pois Não, é bom lembrar do YouTube. Boa. né? Se inscrevam no canal, compartilhem, deem Copia, like, cola. copia e cola. Aqui. Valeu, Papo SPD. Tchau. Valeu.